Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência, como é que nós construímos um negócio, passo a passo que nos levou a construir um negócio, a sair dos nossos empregos, e não é como muitas de vocês pensam, que é de um dia para o outro eu lembrei-me que quero empreender, quero criar um negócio e vou deixar o meu emprego para me dedicar 100% ao meu negócio. Não é assim que funciona. Nós levamos cerca de 2 anos ou 2 anos e meio, desde o momento em que decidimos que queríamos mudar de vida, até efetivamente vivermos do nosso negócio e sairmos do presencial por completo. Então, eu deixei aqui tenho aqui alguns pontos para não me esquecer de nada. E o primeiro passo é, de facto, nós termos a certeza que não queremos mais aquela vida para nós. E quanto mais nós alimentarmos isso na nossa mente de esta vida eu não quero mais para mim, o emprego das 9 às 6, o stress da rotina, aquela rotina que não deixa tempo para nós, quanto mais nós saturarmos, digamos assim, a nossa mente com isso, mais fácil é de nós darmos o primeiro passo, ainda que não saibamos exatamente aquilo que vamos fazer. No nosso caso, nós tínhamos um interesse em comum, que foi isso que nos fez avançar para o sítio onde nós nos conhecemos, para a formação onde nós nos conhecemos, mas efetivamente nós ainda não sabíamos o que é que iríamos fazer, até porque não nos conhecíamos, então não sabíamos que iríamos criar um negócio juntos. Mas realmente o saber que esta vida eu não quero mais foi aquilo que nos fez avançar e dar o primeiro passo. Agir, portanto. A segunda regra base, e depois de nós já termos entrado na formação, não é? Já nos termos conhecido, é a do esforço extra. Sabermos que em algum momento vamos ter que fazer um esforço extra. Então, no nosso caso, nós trabalhávamos cada um no seu emprego, ok? E nós decidimos fazer esta formação. A formação era em pós-laboral. A formação decorria também aos sábados o dia inteiro, portanto o único dia livre era o domingo, e nesse dia era precisamente o dia onde nós estudávamos, onde nós criávamos conteúdo. Também na altura tu até foste que me trouxeste um bocadinho esta ideia do online. As pessoas, nós realmente temos que nos organizar muito bem, temos que trabalhar no segundo turno para conseguir passar esta fase. Não dava para nós sairmos do emprego e dizer assim, vou estudar, e durante um ano e meio, 2 anos estudar, simplesmente porque as despesas sobretudo quem tem conta, responsabilidades, ou seja, tem que ter um fundo de e maneio. acredito que desse lado também tenham responsabilidades, ou seja, então as coisas têm que ser feitas com um processo. Ao longo do tempo, nós fomos percebendo, fomos olhando para aquilo que realmente queríamos e fomos descobrindo. O caminho faz-se mesmo caminhando, ou seja, o primeiro objetivo, no nosso caso, era eu quero trabalhar num ginásio. Exatamente. Este era o primeiro pensamento. Tínhamos a visão de alguém que, no caso, ele conhecia, de que já trabalhava no online, mas o nosso primeiro objetivo era realmente trabalhar em ginásio. E é mesmo isto, ou seja, e nós passámos por esse processo. Nós passámos pelo ginásio, ou seja, nós estávamos a estudar, depois passámos para o ginásio, para o presencial, ou seja, ainda vendíamos ali a nossa hora. Então, primeiro nós estávamos nos nossos empregos e estudamos ao mesmo tempo. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi ir para o presencial do ginásio. No meu caso, eu fui para um estudo de pilates. Já não sei se era enquanto trabalhávamos ou na altura nós já tínhamos um fundo de maneio. Portanto, ao longo do curso, nós já fomos juntando dinheiro a pensar que, quando quiséssemos fazer o estágio, nós iríamos poder sair e ter ali uns 3, 4, 5 meses onde já tínhamos algum dinheiro junto. Este ponto é muito importante, porque não dá para sair de um emprego sem nada. Da experiência que nós temos, o grande problema das pessoas estarem reféns dos empregos e reféns de tudo é não terem um simples fundo de maneio. É perceber como é que é o nível de vida de cada pessoa e perceber que eu tenho que ter 6 meses, no mínimo, do fundo de maneio, ou seja, para poder também fazer transição. Porque nós saímos dos nossos empregos a acreditar que iríamos conseguir vender algum PT,
a acreditar que iríamos ter algum ginásio que nos abrisse a porta para nós podermos trabalhar. Mas não tínhamos essa pressão toda porque tínhamos um fundo de maneio, Óbvio. atenção. Portanto, nós realmente só saímos do presencial quando, no caso, ele já trabalhava em ginásio, já tinha alguns alunos no ginásio. Então, é assim, não é de um momento para o outro, eu quero tirar uma formação, eu vou deixar o meu emprego, tirar a formação e depois logo se vê. Não, as coisas só vão acontecendo e só vamos tomando decisões com base também naquilo que a realidade nos vai mostrando e que nós nos vamos apercebendo e tendo certezas daquilo que queremos. Inclusive, nós tivemos que dar o primeiro passo de ir viver juntos e utilizar também parte das nossas poupanças, e aí estava o esforço extra também. Numa fase inicial, tudo vai ter que ser um esforço extra. Não há um caminho fácil. Eu não quero estar aqui a dizer que isto aqui é sacrifício, não. Mas há aqui um processo em que realmente nós temos que nos dedicar um pouquinho mais para depois poder colher os frutos. E esse é que é o verdadeiro ponto. E mais do que ter um fundo de maneio, perceber o que se quer, é preciso perceber com quem se está. Ou seja, este é que é o verdadeiro ponto, porque eu podia ter o fundo de maneio, ela podia ter o fundo de maneio, mas se nós dois, como casal, não estivéssemos alinhados, se eu não apoiasse ou puxasse para trás ou não desse aquela força que às vezes nós precisamos naquele momento, nós precisamos às vezes, há momentos mais frágeis que uma pessoa precisa de ouvir ali, assim, tu consegues, vai lá, tu vais ver que consegues. Vais ver que vai correr tudo bem, temos que acreditar, temos que ter fé, ou seja, este é que é o verdadeiro ponto. E sobretudo quando a mente e os objetivos estão alinhados, é muito mais fácil dentro de casa tudo estar alinhado. Por exemplo, em alguns momentos eu se calhar tive mais trabalho e ele se calhar em algumas coisas de casa foi fazendo, noutros momentos ele chega mais tarde e eu preciso de adiantar algumas coisas, então... Porque este aqui é o verdadeiro trabalho. É vocês perceberem o que é que dá, principalmente em casais, perceber que são uma equipa, não é um faz só aquilo, não. É perceber o que realmente é a necessidade do casal no momento. No nosso caso, nós tivemos uma fase em que a Inês realmente tinha muito mais trabalho do que eu. Sim, a forma como o negócio foi construído. Ou seja, eu é que fazia o jantar, eu é que às vezes arrumava a roupa, arrumava a casa, ou seja, e não há problema nenhum. Porquê? Porque era o objetivo. O objetivo é que nós tivéssemos o máximo de sucesso possível. E os dois juntos, entender que é sempre os dois juntos, e trazendo aqui também um pouquinho dos nossos valores, nós acreditamos muito nisso, que não existe... o meu dinheiro, o dinheiro dele, a minha conta, a conta dele. É sempre tudo um conjunto. Os nossos objetivos são conjuntos, a nossa vida é conjunta, as nossas coisas são conjuntas, as nossas contas são conjuntas, portanto é tudo nosso. Não existe o meu e o teu, é tudo nosso, ok? Existe ainda um terceiro ponto, tenho aqui para não me esquecer, que é talvez dos mais fundamentais, que é o nós desenvolvermos habilidades para de facto chegarmos onde chegamos. Se tu não desenvolves as habilidades que precisas para te tornar uma pessoa que realmente está nesse nível e nesse patamar que tu queres, é muito difícil conseguir lá chegar. E vamos falar aqui de várias habilidades, mas vou até tocar na primeira, que acho que é a maior delas todas, que é o medo. A maioria das pessoas tem medo e não avança por medo, ou fica travada num nível por medo de avançar, por medo de investir, por medo de arriscar, seja lá o que for, ou até mesmo pelo medo do desagrado, que isso é talvez a mais comum, de não querer desagradar o outro. O julgamento... O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E nós passamos por isso. Nós, antes de colocar-nos aqui... Nós antes tínhamos vergonha. Usamos muitos jantares, muitas coisas, muitos convívios, não é? Tivemos que fazer o esforço. Claro. E não pudemos dizer que não a pensar no que o outro ia pensar, não é? A pensar que o outro já não nos ia convidar mais, ou a pensar que o outro isto ou aquilo, porque faz parte do processo. E dizem muito que o sucesso é solitário, e na verdade não é que seja solitário, se tu te rodeares das pessoas certas, porque existem sempre pessoas que
que já estão onde tu queres estar, tu só te tens de te aproximar delas e ficar o máximo tempo perto delas. É por isso que nós investimos muito em mentorias, investimos muito em ambientes, investimos muito em conhecimento, passamos muito tempo também a ouvir vídeos ou a ler, o que for, tudo que seja para nos alimentar mais esta mentalidade de sucesso e não aquela mentalidade de antes e das pessoas que estão à nossa volta. Eu sei que às vezes é difícil, temos família e tudo mais, mas se essas pessoas que estão à tua volta não estão onde tu queres estar, em algum momento é importante que tu realmente te afastes um pouco delas ou que reduzas o tempo com elas, assim como nós fizemos quando nós decidimos também viver juntos. Foi um bocado para nos libertarmos, e sobretudo eu que ainda vivia em casa dos meus pais, para me libertar um pouco do medo deles. Não quer dizer que eles quisessem o pior para mim, obviamente que não, eles querem o melhor para mim, só que não estavam onde eu queria estar. E uma coisa que nós temos que perceber é que... Esqueci-me o que é que ia dizer. Vais ter que cortar isto. Espera aí. Ai. Os vossos pais, por exemplo, eles não querem o vosso mal. Mas o que é que acontece? Por vezes, nós temos ideias, temos projetos, e quando nós contamos a ideia, o projeto aos nossos pais, eles querem nos proteger. E quando nos protegem, eles vão dizer assim, atenção, cuidado, isso não vai dar certo. O vizinho também já fez e correu mal. Vai-nos dar o quê? Medo. Se nós já estávamos com algum medo e precisávamos daquela força, a tal força que eu falei lá atrás, precisávamos de estar unidos para que realmente um ou outro nunca nos deixemos ir abaixo. Ou seja, medo. Então nós temos que perceber que todas as opiniões influenciam. Nós dizemos, não, eu não ligo aquilo que a pessoa diz. Inconscientemente. Já ouviste, já ficou, em algum momento tu pensaste, queremos que não, este desapego... Sobretudo se é recorrente, se as pessoas estão a dizer aquilo Claro, recorrentemente. este desapego é super importante, seja de amizades antigas, seja de alguns familiares. É o que é, o caminho é mesmo assim. Uma pessoa faz parte do processo. E sobretudo nesta fase inicial que nós próprios ainda estamos mais frágeis, nós ainda não desenvolvemos esta mentalidade tão forte. Nós tivemos aquele momento, aquele pico, não é, de eu quero mudar, mas nós ainda estamos muito verdinhas ou verdinhos, não é? Então é importante numa primeira fase nós afastarmos-nos um pouco dessas pessoas que não estão onde nós queremos estar, para não nos deixarmos, ou num momento mais frágil, afetar por isso. Ok? Para além disso, ainda neste ponto de desenvolver as nossas habilidades, existem outras coisas que nós podemos fazer para trabalhar estas habilidades, e é um dos pontos que nós temos em comum e que nós estudamos, que é efetivamente o treino, a alimentação, o autocuidado com o nosso corpo. Porquê? Muita gente ainda tem a crença de que o corpo é só sobre o físico, mas um corpo, ele trabalha habilidades em ti. É sobretudo até aquele primeiro ponto do esforço extra. O treino, a alimentação já vão alimentar-nos. Isso é a questão do sacrifício, não é? Quando nós não comemos tudo aquilo que nós queremos, quando nós estamos a treinar e é mais uma repetição mesmo, ou quando nós vamos treinar sem nos apetecer. Isso é a disciplina, a consistência, a persistência que trabalhamos em nós, noutro campo, mas que essas habilidades elas vão se refletir em todas as áreas da nossa vida, sobretudo no nosso negócio. Ou seja, o treino é o verdadeiro exemplo de que tudo leva o seu tempo. Não é por eu ir treinar hoje que o resultado vai aparecer hoje. Portanto, o treino é realmente o ponto que nos ensina a dizer que a consistência é a chave. Portanto, foi a estes pontos, seja a alimentação, seja o treino. E nesse momento, atenção, nesse momento que nós até decidimos tomar a decisão de mudar de vida, olhem só que curioso, foi um momento em que nós estávamos nas nossas melhores versões. Eu estava a pesar o mínimo peso que eu já pesei na minha vida, tinha acabado precisamente de vir de um período que estava muito focada no treino, muito focada na alimentação, muito focada ali em realmente superar-me,
E tu também foi no momento em que estavas com o peso mais baixo, Sim. que tinhas vindo do processo de perda de quantos quilos? 70, 80. 70, 80 quilos. Então, realmente, quando nós trabalhamos o nosso corpo, nós estamos a trabalhar também a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Isso faz com que nós tenhamos essa coragem para tomar decisões. Para tomar decisões que antes, se calhar, na nossa mente, nós nem acreditávamos ser possíveis ou não tínhamos a confiança em nós mesmos para fazer isso, porque nunca trabalhamos em nós. Nunca trabalhamos naquilo que nós somos capazes de fazer. E se nós formos capazes de trabalhar o nosso corpo, nós sentimos-nos capazes de trabalhar qualquer outra área da nossa vida. O quarto ponto, e talvez também um ponto, aliás, todos são importantes, mas é a consistência. A consistência no processo. Quando tu te focas nos resultados e não no processo, em realmente tu estás a aprender, em tu estás a fazer e tu estás a trabalhar e tu acreditares que aquilo vai dar certo, se tu não tiveres essa consistência, no primeiro obstáculo, tu vais desistir. Então, isso é algo que é muito importante nós trabalharmos. E o treino, mais uma vez, ele pode nos dar essa habilidade de sermos consistentes em dias bons ou em dias maus. Em dias que estamos piores ou em dias que estamos melhores. Em dias que estamos com pouca energia ou muita energia. Sempre que nós somos consistentes, não tem como dar errado. Só que as coisas não vêm no nosso tempo, no tempo que nós queremos. Então nós precisamos de, muito mais do que focar no resultado, nós temos que focar no processo. O que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, eu estou-me a aprender e a divertir, digamos assim, no processo. E isto acontece tanto no negócio, como no corpo, como nas relações. Nós temos que desfrutar daquilo que estamos a fazer. Se isso não acontece, num dia menos bom, nós vamos acabar por desistir. E temos aqui o último ponto, que é o ambiente. Porque o ambiente, quer tu queiras, quer não, ele molda a forma como tu pensas. A forma como tu pensas molda a forma como tu ages e a forma como tu ages muda a tua realidade. Muda aquilo que acontece na tua vida. E trazendo aqui um pouquinho para nós e daquilo que nós fizemos também, e acredito que muitas de vocês também se perguntem como é que eu mudo de ambiente, ou como é que eu me coloco em outros ambientes. Então vamos trazer aqui um bocadinho daquilo que nós passamos. Sabendo que o ambiente é super importante, uma das coisas que nos fez trazer até aqui um coach, ou seja, procurar sempre mentorias ou alguém procuramos conhecimento de alguém que estava onde nós queríamos estar, ou que eu acreditava que me iria dar uma ferramenta, iria-me abrir a mentalidade, porque uma pessoa só consegue sonhar com aquilo que vê e que sabe. Dentro da sua realidade, dentro daquilo que conhece. Por isso é que muitas vezes, se vocês estão rodeadas constantemente de familiares ou de amigos, as ideias são sempre as mesmas. Se ninguém tem uma ideia diferente, os pensamentos são sempre os mesmos. Então não existe uma ação após isso, não é? Assim não dá para expandir. Então, coaches, muito YouTube, pessoas que nós admiramos referências, e começámos a olhar para as coisas de outra maneira. Ou seja, a cada pessoa que uma pessoa conhece, nós pedimos emprestada visão. E é isso que nos vai fazer ir fazendo o nosso caminho. É um bocadinho daqui, um bocadinho dali, outro bocadinho dali. E nós vamos construindo o nosso próprio caminho. Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu caminho, tem o seu tempo, tem as suas crenças que tem que desmistificar para conseguir evoluir em algumas coisas. Então este é o verdadeiro ponto que nos faz, porque se nós neste ponto do ambiente não houver mudança, comprometemos tudo o que está para trás, porque é muito difícil. É muito difícil mudar se não estivermos rodeadas das pessoas certas, porque reparem,
Se eu quero fazer dieta, mas à minha volta ninguém faz dieta, concordam comigo que é muito difícil eu sustentar aquilo por muito tempo. Das duas, uma, ou eu realmente sou muito, muito forte, mas a longo prazo o que eu vou acabar por perceber é que não faz mais sentido eu estar naquele ambiente. Se eu quero uma coisa e as outras pessoas não querem, eu vou acabar por perceber que aquele ambiente não faz mais sentido. O interesse, se calhar, que havia em comum, ou se calhar os interesses que há em comum, vão começar a distanciar-se cada vez mais, porque a pessoa vai tendo outros objetivos, vai querendo coisas diferentes. E numa primeira fase, ainda que seja difícil, não é? Temos os familiares, temos os amigos. Não é que tu precisas de um momento para o outro, assim como no emprego, não é preciso deixar de um momento para o outro. Os amigos ou os familiares também não é preciso deixar de um momento para o outro. A longo prazo, isso vai se tornando quase que uma consequência, as tuas decisões, as tuas ações, o teu resultado vai selecionar quase que de forma natural quem fica ou quem vai. E é por isso que às vezes nós ouvimos, estás diferente, tu não eras assim. É um ótimo sinal. É um sinal que nós estamos diferentes, estamos a mudar. E está tudo bem. E está tudo bem, as amizades não se perdem. Ou seja, simplesmente se transformam. Exatamente, uma pessoa agrupa-se noutros sítios, noutros locais, com outras pessoas. É o que é. Agora, não podemos ficar presos a uma pressão social de que, os meus amigos, agora vou perder os meus amigos. Não. Não vai. Ou tu ficas no sítio onde eles estão, ou tu evoluís e vais para o sítio onde tu queres ir. As duas coisas é que nem sempre dá. Não, raramente dá. A pessoa tem que quebrar estas crenças, tem que conseguir sair dos ambientes, porque se aquele ambiente fosse bom, vocês já tinham melhorado, vocês já tinham atingido o que vocês queriam. Então tem que haver mudança, e a mudança engloba estes aspectos todos que nós referimos aqui. E a mudança é desconfortável. Sem dúvida, sem dúvida. É desconfortável e tira-nos da zona de conforto, por isso é que é preciso ter uma consciência muito grande e realmente, no início, o primeiro ponto que falamos era saber exatamente aquilo que nós não queremos. Às vezes nós não temos ainda todo o caminho definido até ao nosso objetivo, até porque nós podemos ir mudando de objetivo, se assim fizer sentido, mas é muito importante que nós saibamos aquilo que nós não queremos para conseguir sermos sólidos nisso, convictos nas nossas decisões, nas nossas ações e não termos medo de agir, medo de deixar para trás, porque a mudança ela exige mesmo isso, exige que algumas coisas fiquem para trás. A mesma coisa que se tu queres mudar o teu guarda-roupa, para tu colocares lá a roupa nova, alguma roupa velha vai ter que sair. E na vida é igual, para algumas coisas novas entrarem, algumas coisas velhas vão ter que sair. Aquilo que não fizer mais sentido estar ali, vai ter que sair. Porque senão é muito difícil mudar. E os medos, o desapego, as crenças, é muito importante que elas sejam trabalhadas. Porque quando começas a tomar decisões com base no medo e no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, no que os outros vão acontecer, isto ou aquilo, tu acabas por te limitar a ficar naquele patamar. As pessoas que realmente evoluem, que realmente conseguem expandir, alavancar o seu negócio e criar coisas realmente incríveis, elas em algum momento têm que se juntar a pessoas mais incríveis do que elas. E tu podes ver que não existe empresário anda com empresário, magro anda com magro, modelo anda com modelo, rico anda com rico. Então, acontece exatamente a mesma coisa no negócio. Se tu queres ser uma empreendedora, um empreendedor, um casal empreendedor de sucesso, tu precisas de te juntar a outros casais ou a outras pessoas com essa mentalidade. Porque também é muito importante a mentalidade do casal, não dá para eu estar a evoluir e ele não estar a evoluir, ou ele estar a evoluir e eu não estar a evoluir. A nossa mentalidade ela tem que andar sempre alinhada. O nosso grupo, digamos assim, de amigos ou de mentores, tem que estar sempre alinhado com aquilo que nós queremos para nós e para nós termos a mesma mentalidade, para não andarmos desalinhados, porque depois só criamos mais um problema, não é? Então, é muito importante que desde o início exista este alinhamento e, como eu referi, não significa que os objetivos não possam
mudar ao longo do caminho, desde que faça sentido para ambos, desde que não haja um anulamento, digamos assim, de nenhuma parte. E é entender às vezes também o momento do casal e, assim como no início, se calhar eu tinha mais trabalho, ele teve que fazer alguns sacrifícios, se calhar hoje em dia até é mais o contrário. Então perceber o momento e estar bem com isso e perceber que umas vezes eu vou precisar mais, outras vezes ele vai precisar mais e está tudo bem. Desde que o objetivo seja o mesmo, a direção, ela tem que ser a mesma para que resulte. A base é essa, não é? Eu vou trabalhar então para ele. Não. Vamos trabalhar para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Tem que ser este pensamento. E seja os dois a empreender ou não seja. As coisas têm que estar alinhadas, que é a base de tudo. Não dá para eu querer ir treinar todos os dias e ela não concordar com isso. E eu querer ir treinar ao domingo, vais treinar ao domingo. Ela sabe que eu treino ao domingo. Ela sabe que eu treino ao sábado. Ela sabe que eu treino sempre. Ou seja, isso não pode ser um problema. Nós temos que ter a pessoa certa ao nosso lado para nós conseguirmos evoluir. Não há hipótese. Não dá para evoluir com a pessoa errada. É verdade. É uma questão de tempo. Às vezes é duro e nós apanhamos muitos casais que não estão alinhados e é uma questão de tempo. Isto aqui é como nas amizades. Se as amizades não estão alinhadas com a tua... Óbvio, eu tenho amigos antigos. Se eu estiver agora com eles, eu vou falar de quê? Eu falo da minha vivência, que é da nossa empresa, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo do treino, da dieta. Aqui até pode vir um exemplo, por exemplo, se a pessoa, vamos supor que nós somos um casal e ainda não temos filhos. Se os casais que nós conhecemos todos têm filhos, o tema geral quase sempre vai ser sobre filhos, sobre a gestão, não é? Familiar, as escolas, o que for, ou isto ou aquilo. Não, e se pegarmos nesse exemplo, um casal que tenha filhos e que tenha amigos solteiros, os amigos solteiros não vão querer estar a ouvir choro e trocar fraldas. E da mesma forma que o casal com o filho não vai querer ir para a discoteca até às 5 da manhã com o filho. Então nós temos que perceber faz parte. o que é que nós queremos. E são escolhas. E nós temos que ter a capacidade de perceber que cada escolha leva-nos ou para mais perto ou para mais longe do objetivo. Exatamente. Tudo tem consequências. Não há nada isento de consequências. E vocês têm que perceber isso. Porque senão vivem aqui num mundo em que realmente vocês não vão chegar àquilo que realmente desejam. É este o verdadeiro ponto. Recapitulando só assim então o passo a passo que nós fizemos e o passo a passo que nós dissemos aqui. O primeiro, que era de não querermos mais as nossas vidas e darmos o primeiro passo, ou seja, saturarmos a nossa mente com isso, eu não quero mais isto, não é? E darmos esse primeiro passo, que foi precisamente nós encontrarmos-nos numa formação, e nós não nos conhecíamos, eu decidi dar o primeiro passo e inscrever-me numa formação e ele inscreveu-se nessa mesma formação e foi aí que nós nos conhecemos. Então, esse foi o primeiro passo, decidir aquilo que não queríamos e começar ainda nos nossos empregos. Ninguém deixou o seu emprego. Foi trabalho e estudo ao mesmo tempo, durante cerca de 1 ano e qualquer coisa, tá bem? O segundo passo foi o do esforço extra, de nós sabermos que ia existir esse esforço extra numa fase inicial, quer seja do trabalho e estudar ao mesmo tempo, quer seja de realmente abdicar de algumas coisas que não eram tão importantes, saídas, se calhar, jantares, para realmente juntar dinheiro e podermos mais à frente poder sair do nosso trabalho com algum fundo de maneio, ok? E o terceiro ponto, que foi desenvolver algumas habilidades, portanto, o treino, a alimentação, o nosso corpo, gerir aqui o medo, as crenças, tudo isso tem que ser desenvolvido ao longo do processo, porque se nós queremos alcançar um nível superior, nós temos que ser essas pessoas. Nós não podemos agir com medo, nós não podemos agir com apego à opinião dos outros ou ao que as pessoas vão dizer. Não dá. Nós temos que ter
temos que estar até, diria que bastante focados numa primeira fase, Claro. no objetivo, para realmente... Muito focados mesmo. Tudo aquilo em que nós focamos cresce. Esse é o lema, não é? O quarto ponto era o da consistência. Portanto, sermos consistentes, o resultado ele não vem na hora que tu queres, tu podes dar o teu máximo. Isso sim é a única coisa que está sob o teu controle. Mas é preciso sermos consistentes porque as coisas realmente só dão resultados. Não é por tu comeres um dia salada que tu vais emagrecer 20 ou 30 quilos, não é? É preciso, de facto, tu estares um período de tempo grande a comer bem, a treinar bem, a cuidar do teu corpo, para realmente o teu corpo começar a responder e a perder peso. Assim como não ganhaste de um dia para o outro, também não vais perder de um dia para o outro e é preciso consistência. E a consistência, que ela comece a fazer dos teus hábitos realmente parte de quem tu és. Porque se tu estás só a fazer algo com o foco no objetivo final, quando tu alcançares aquele objetivo, tu perdes a motivação, digamos assim. Então é importante que tu gostes do processo, que tu desfrutes do processo, que tu gostes de aprender, que tu gostes de evoluir, que tu gostes de conhecer coisas novas, enfim. E por último, o ambiente, talvez o mais difícil de nós realmente deixarmos de lado algumas pessoas, ou pelo menos não passarmos tanto tempo com aquelas pessoas e nos colocarmos em outros ambientes. Inclusive, a nossa forma de nos conhecermos foi precisamente essa, nós colocámos-nos noutro ambiente, ainda que não soubéssemos naquilo que ia dar, aquele ambiente levou a que nós nos conhecêssemos, levou a que nós conhecêssemos outras pessoas e tudo vai acontecendo depois à medida que nós vamos tomando decisões e avançando na vida. E o ambiente, de facto, é aquilo que molda por completo a nossa mentalidade. Ainda hoje não é fácil, nós temos que entender que é uma pequena percentagem de pessoas que têm sucesso. E o acesso a essas pessoas nem sempre é fácil. E, na maioria dos casos, até é pago. É por isso que existem as mentorias e é por isso que as mentorias normalmente têm um valor tão elevado, porque de facto é um acesso privilegiado ao conhecimento que aquela pessoa tem, à visão que aquela pessoa tem. E é a visão, é esse conhecimento que nos expande e que nos alarga a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Se calhar nas nossas vidas e no nosso dia-a-dia nós nunca pensamos em ganhar, sei lá, 1 milhão de euros por mês. E há pessoas que nós já fomos descobrindo que ganham isso num mês. Então é possível, mas se calhar, na realidade de antes, nós nem sequer pensávamos nisso. Porque nem sequer conhecíamos ninguém, nem sequer procuramos por isso, porque essa ideia nem nunca surgiu em conversas com ninguém. E é por isso que o ambiente É crucial. E nós temos que pensar que o conhecimento vai-nos reduzir drasticamente o tempo que nós vamos chegar ao sucesso. Erros Não cometemos, ou não cometemos muito tantos, menos né? do que se estivéssemos a fazer o processo sozinhos. Ou seja, porque vamos ter alguém a dizer assim, atenção que isso aí não te vai levar àquilo que tu realmente queres. Tem que ser assim. E tu, bom, porque senão íamos por aquele caminho e depois, só depois é que iríamos perceber que não chegámos ao objetivo que queríamos. E dizer, agora vamos ter que fazer outro caminho. Ou seja, então, o conhecimento é para reduzir esta janela. Em vez de precisares de 10 anos para ter sucesso, tu hoje, a internet veio democratizar tudo e tu tens acesso. Se calhar em 2 ou 3 anos já consegues o resultado de uma pessoa que levou antes 10 anos. Sem dúvida alguma. Então é por isso que esse ponto é muito importante também ao longo de toda a jornada, tu queres sempre aprender mais, tu juntaste sempre a pessoas que realmente já estão onde tu queres estar, que te tragam esse ponto de vista e é isso que nós também estamos a tentar fazer aqui hoje, ainda para quem está no início, sobretudo, trazer outro ponto de vista. E se tu gostaste deste vídeo, se tu gostavas de saber mais, ou até mesmo deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas para que nós possamos fazer mais vídeos como estes, ajudar-te mais, deixar aqui como foi o nosso processo de crescimento de negócio e até à próxima, espero que tenham gostado, deixem o vosso like e o vosso comentário. Super importante. Que nos estimulem. Corta. Perdi-me. Que nos estimule.
Não, corta, começa de novo. Ter outra visão. Não, assim não passa nenhum.